Então, vamos fazer uns exemplos de pronome objeto aqui. Vamos lá. Example 6. Então, vamos lá. I know him. É fácil a gente aprender a identificar o nosso pronome pessoal no começo da frase. Know é o verbo saber em inglês. O I aqui é o nosso eu. Know, o verbo saber. E agora é o que a gente aprendeu, a gente acabou de aprender, que vem geralmente no fim das frases. Geralmente ele vem no fim das frases. Que é o nosso pronome objeto, que no caso significa ele. Então a gente pode traduzir essa frase de uma maneira mais literal. Eu. Aí essa frase aqui ficou um pouco sem sentido, né? Eu saber ele. É porque no inglês a gente pode usar esse verbo know como conhecer também. Então, no caso seria eu conheço ele. Vão ter alguns verbos em inglês que têm esse duplo sentido. E é com a prática que a gente vai aprender e saber todos eles. Tudo bem? Então foi fácil identificar aqui o nosso pronome objeto, certo? Ele vem normalmente no fim da frase e ele é dessa forma que ele vem. Então vamos para o nosso quinto exemplo. Example 5. Vou colocar aqui. They blame us. Conseguiram identificar o nosso pronome objeto aqui? Ficou fácil, né? Nesse modo ficou fácil de identificar. Esse aqui é o nosso pronome pessoal. They, no caso, eles. Blame, no caso, é o verbo culpam. Culpar, né? O infinitivo é culpar, em inglês. Us, nós. Então, uma tradução dessa frase aqui, eles culpar nós. Como eu expliquei para vocês anteriormente, a gente não precisa de conjugar tantos verbos em inglês como no português. Eles se conjugam automaticamente, digamos assim. Então, essa frase se traduziria como eles nos culpam. Ou, num português mais falado e mais literal aqui, de acordo com a frase, eles... Opa, aqui faltou mais. Eles culpam a gente. Certo? Então ficou muito fácil. Esse aqui é o nosso pronomezinho objeto. Naquela forma que a gente já tinha discutido antes. Tudo bem? O nosso sexto exemplo. Vou ficar um pouco apertado aqui, gente. Exemplo 6, mas ainda cabe, ainda tranquilo. Vamos lá. Uma frase mais no imperativo. Give them that book. Nesse caso aqui, vocês conseguiram encontrar o nosso pronome objeto? Nesse caso, ele não está no final da frase. Até parece que ele está mais no começo do que no final, né? É o nosso them. Então, toda regra, claro que tem suas exceções, né? E o pronome objeto não é diferente. Isso aqui nem é uma exceção, na verdade.
É porque na teoria, o pronome objeto ele recebe uma ação. O pronome pessoal ele executa uma ação. Então, por isso que normalmente o pronome objeto vem no final da frase. Porque normalmente se descreve a ação e em seguida a quem você está destinando aquela ação. Diferente do pronome pessoal, que normalmente você fala quem está executando a ação, para depois falar a quem ela foi executada, assim para falar. Então, assim, é mais um truquezinho que a gente fala, uma regrinha, mas que nem sempre vai ser correta, mas que na maioria dos casos vai ser isso que vai acontecer sim. Então, vamos traduzir essa frase aqui. Give, que é o verbo dar. Them, eles. That, aquele. Book, livro. Então, dar eles aquele livro. É uma frase no imperativo. Então você colocaria uma tradução literal, seria deles aquele livro. Ou então, no português mais falado, dê a eles aquele livro. Então, por enquanto, é isso que a gente tem para nossas aulinhas. A gente vai ter agora uma sequência de exercícios para a gente conseguir identificar e trabalhar melhor esses exemplos de pronomes objeto e pronome pessoal. Vai ficar craque nisso aí. Vocês puderam perceber que, tendo conhecimento só dos pronomes pessoais, a gente já consegue elaborar algumas frases, sabendo de alguns verbinhos e uns pronomes pessoais, a gente já consegue elaborar bastante frases, a gente já consegue se comunicar bem bacana já. Tudo bem? E para nossa primeira aula é isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de verbo. Então, com o conhecimento prévio de vocês de pronomes vai facilitar muito. E a gente se vê na quarta-feira, na nossa próxima aula. Tudo bem? Tchau, tchau, gente. Até mais.